Salve, salve galerinha, bem-vindos à nossa primeira aula de filosofia. Eu sou o professor Alex e vou conduzi-los na tarefa de filosofar, refletir e conceituar a filosofia moderna. A filosofia, assim como toda e qualquer ciência, ela passa por períodos históricos e cada período histórico deixa uma marca muito profunda na própria filosofia. Assim, compreender esses aspectos filosóficos juntos e atrelados à sua história nos leva a ter um entendimento total filosófico e ao mesmo tempo também nos leva a ter uma perspectiva futura daquilo que está ocorrendo, presente e futura, ou seja, daquilo que está ocorrendo, daquilo que pode ocorrer. Ou seja, esses filósofos, eles não se desgastam com o tempo, mas eles são reformulados, reestruturados e, é claro, podem voltar a qualquer momento a fazer parte do nosso cotidiano. Por isso, entendê-los é um primeiro passo para que a gente possa crescer intelectualmente e racionalmente. Vou conduzi-los hoje, nessa primeira aula, na tarefa de nós compreendermos, primeiro, o que é o período renascentista e o que é o seu humanismo, porque não dá para desatrelar, nós não podemos desatrelar o período renascentista da sua perspectiva humanista. Um exemplo muito legal para a gente trabalhar é o Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci. Figura conhecidíssima no mundo da arte e, ao mesmo tempo, ela toma tona dos nossos livros, seja de ciência, seja de filosofia, de sociologia, justamente porque ela revela aquilo que o Renascimento é. Tá? O Leonardo da Vinci, ele constrói o Homem Vitruviano baseado em fundamentos matemáticos, em proporções físicas e matemáticas do corpo humano. E realmente já dá a ideia de que o foco da era moderna é o próprio ser humano. Ou seja, é o próprio homem no centro das escolhas, no centro da racionalidade, e um ser humano que nesse momento toma as rédeas do seu conhecimento, toma as rédeas da sua razão e daquilo que ele mais deseja. Vejamos então o que foi o período do Renascimento. A primeira passagem mais importante que nós temos, que surge e que se aflora no Renascimento, nós não podemos esquecer de forma alguma, é a passagem do teocentrismo para o antropocentrismo. Tanto o teocentrismo quanto o antropocentrismo querem mostrar que algo está no centro, algo toma a frente das reflexões e a frente dos estudos. No caso da Idade Média, ficou-se o teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas. A importância do crer, a importância do acreditar, do ter fé, em detrimento da racionalidade e da ciência. Tá? Então surge ali o aspecto teológico e não o aspecto filosófico, não o aspecto científico. Já no Renascimento a gente tem o antropocentrismo, uma filosofia, uma sociologia, uma ciência voltada para o estudo do ser humano. Eu já não vou mais buscar as questões mais abstratas, mais metafísicas, mas eu começo a perceber a realidade concreta, eu começo a entender aquilo que está à minha volta. Ou seja, a passagem do teocentrismo para o antropocentrismo é fundamental para que a gente possa compreender esse período tão importante do tempo na filosofia. O antropocentrismo é essa tomada das rédeas, é firmar-se como chefe e guia da sua estrutura, do seu conhecimento e colocando, sobretudo, a razão, a racionalidade, como pressuposto máximo para que a gente possa aprender. Ou seja, o Renascimento também é essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. O Renascimento é esse período transitório. O rompimento com o cristianismo, sobretudo com o cristianismo católico, né? Porque se viu muito tempo que o cristianismo ele privou os filósofos, privou os cientistas de avançarem e de evoluírem suas teorias. Então você desvencilha o cristianismo da política, você sai da ideia de teocracia e a filosofia deixa de ser serva da teologia, porque até então ela havia se tornado uma serva da teologia. Ela se tornou a possibilidade para ter fé, a possibilidade para acreditar na existência de Deus. Você tem um processo de urbanização,
Ou seja, deixam-se os feudos, surge o comércio, o êxodo rural, as pessoas começam então a formar as grandes cidades. Você tem uma crise da Igreja Católica muito grande com o surgimento do protestantismo. A racionalidade é tida como verdade e como única forma de se conhecer, não mais a fé. Você tem a volta do pensamento grego, o que durante muito tempo se deixou de lado, justamente para colocar os valores cristãos, os princípios evangélicos. Agora os gregos eles são retomados. O estudo dos gregos agora se torna uma coisa mais dissolvida entre os seres humanos e mais possível. O próprio conhecimento ele passa a se espalhar de modo mais adequado. Se antes eu tinha uma igreja que fechava dentro de si o conhecimento e o estudo, inclusive das próprias escrituras sagradas, agora eu tenho uma abertura. Eu, como homem, posso ler as escrituras sagradas, interpretá-la e posso usar da minha racionalidade para tirar as minhas conclusões. Tem uma separação da filosofia e da ciência. Surge então o que nós chamamos de ciências humanas das ciências exatas, ciências naturais. E tem, é claro, o humanismo, como o ser humano, o homem se tornando o personagem central e único da história. Surgem vários pensadores. Vocês podem acompanhar depois o material didático de vocês. Eu vou fazer uma breve análise daquilo que cada um colocou, daquilo que cada um estabeleceu. Pensadores italianos, sobretudo os italianos, vão tomar a frente desse movimento. Por exemplo, o Petrarca. O Petrarca é aquele que entende que colocar o ser humano no centro dos estudos e nós precisamos considerá-lo nos seus múltiplos aspectos. Ou seja, é alguém que já tem uma visão do ser humano não só como sendo filho de Deus. Existem mais situações por trás dos seres humanos. Nós temos o nosso lado psicológico, emocional, social, biológico, físico, e o Petrarca é esse pensador que ele vai dizer e fomentar: precisamos entender o ser humano no seu todo. Você tem o Piccolo della Mirandola, ele vai dizer o seguinte, a frase famosa dele: o homem é um milagre. O que ele propõe? O homem é o único ser capaz de construir-se, de se modificar, romper com sua própria natureza. Nossa natureza é extremamente limitada. Nós nascemos extremamente inocentes, muito frágeis, mas nós temos a capacidade de nos construir, de nos transformar, ou seja, eu corto a ideia de destino. Eu não sou destinado, sou eu que dou a forma do meu próprio destino e aquilo que eu vou me tornar, aquilo que eu vou ser. Um pensador também importante, seja para o aspecto sociológico, para a filosofia, mas é o Nicolau Maquiavel. Maquiavel se torna um pensador importante desse tempo e um grande difusor, justamente porque ele vai pensar o contexto social e político da época. Em sua obra, O Príncipe, então, ele vai fazer primeiro uma separação ética política de uma ética religiosa. Se separa. Então ele propõe a separação. A ética religiosa cuida de sua parte, a ética política cuida de sua outra parte. São conceitos e conhecimentos diferentes e precisam cuidar daquilo que lhe é devido. É o que vai refletir dentro da obra O Príncipe. Essa reflexão política, então, ele vai fazer uma análise dos governos, é claro, e vai se perguntar como que deve ser um governador. E o príncipe dele é justamente isso. O príncipe é aquele que precisa ser amado ou odiado, ou temido. As duas coisas não dá. O governo só funciona se você ou o ama ou odeia. Então, o governante, ele precisa validar o seu poder, seja através do amor ou através do ódio. Se necessário for usar a violência para manter o seu poder e controlar os seus súditos, então faça. Ou você usa a ideia do conceito da fortuna, né, os seus próprios interesses, aquilo que você tem de bom, ou você usa a ideia da virtude, a pessoa como sendo virtuosa. E se precisar impor a força, imponha. Ele também vai chamar a atenção para a ingratidão humana, por isso que ele vai dizer: o governante precisa cuidar dos seus súditos, porque eles são ingratos. Ou seja, na medida em que eles gostam de você, eles podem deixar de gostar a qualquer momento. Aquela ideia de que não é possível fazer, como nós podemos dizer, agradar a todos. E o governador, o príncipe, ele precisa então cuidar dessa capacidade de gestar o seu governo, seja através
da fortuna, ou seja, através da virtude. Peguem o livro de vocês, lá na página 52, e a gente consegue observar isso. Por exemplo, quando se fala, fortuna, significa os acontecimentos imprevisíveis que podem acontecer durante o governo do príncipe, ajudando ou prejudicando. Ou seja, na fortuna, o príncipe tem que tomar cuidado. Pode ser que alguma coisa aconteça e ele não esteja bem preparado para atuar. Então, essas coisas elas ocorrem dentro do governo. A virtude é a capacidade que o governante tem de resolver essas situações e de manter o controle dessas situações adversas. Ou seja, você tira essa teocracia e você coloca agora um governante que vai usar da sua capacidade racional, vai usar do seu aspecto político, desgarrado da igreja, da religião, para poder gerir e gestar a sua cidade. Dei uma olhadinha aqui na frase do próprio Maquiavel. Por que dos homens em geral se pode dizer o seguinte, que são ingratos, volúveis, fingidos e dissimulados, fingidos ao perigo, ávidos do ganho, e enquanto lhes fazeis bem, são todos vossos e oferecem-vos a família, os bens pessoais, a vida, os descendentes, desde que a necessidade esteja bem longe. Mas quando ela se avizinha, contra vós se revoltam. E aquele príncipe que tiver confiado naquelas promessas como fundamento do ser, poder, encontrando-se desprovido de outras precauções, está perdido. Ou seja, precisamos de um príncipe que comande o povo com mãos de ferro, que entenda e perceba e compreenda lá as questões que são importantes, né? A questão da fortuna, que saiba gerir bem as imprevisibilidades que podem acontecer. Nós temos também pensadores, artistas e filósofos que vão surgir nessa época. Por exemplo, Leonardo da Vinci é um pensador expositor desse período renascentista. Ele vai trabalhar com a ideia mecanicista de que nós somos um aglomerado mecânico. É assim como o relógio, nós funcionamos mecanicamente quando nós cumprimos a nossa função. Ou seja, a natureza ela possui uma ordem matemática. Lembra que ele é um carinha que vai se envolver com construções de máquinas. Essa lógica mecânica vai surgir nas obras e no pensamento dele. Tá? E é claro que ele vai voltar o seu olhar para o conhecimento visível, um conhecimento empírico. E nós temos o Giordano Bruno, também outro italiano, que vai defender o heliocentrismo do próprio Copérnico e vai entender essa ideia de que nós não poderemos conhecer o universo na sua totalidade. O Giordano Bruno ele chega a ser considerado como um mártir da ciência. Por quê? Ele foi queimado vivo em praça pública justamente por não ter aberto mão de suas ideias, justamente por ter continuado a defender aquilo que ele acreditava. Por exemplo, o mundo é infinito porque Deus é infinito. Como acreditar que Deus, ser infinito, possa ter limitado a si mesmo, criando um mundo fechado e limitado? Ou seja, ele vai dizer, nós, como religiosos, não temos a capacidade de compreender o mundo todo. Tá? Então, Deus não pode fazer um mundo limitadinho, fechado, porque Ele é um ser infinito e Ele vai precisar criar muito mais coisa. Ou seja, conhecer o todo do nosso universo não é possível. Coisa interessante de perceber, todos esses pensadores que eu mostrei para vocês são profundamente religiosos. Giordano Bruno era um sacerdote, inclusive, e todos foram refutados ardentemente pela Igreja Católica, pelo cristianismo católico, a ponto de se escrever o Index Librorum Prohibitorum, que era um livro, um catálogo de livros proibidos de ser lidos pelos cristãos. Ou seja, são pessoas que foram perseguidas, massacradas, silenciadas, como vai ser o caso do Galileu. Tiveram que abrir mão de suas teorias. Mas nós temos o reconhecimento da Igreja Católica com João Paulo II, o Papa João Paulo II, que em um dos seus trechos de sua carta diz o seguinte, a maioria dos teólogos não percebia a distinção formal entre a escritura sagrada e a sua interpretação, o que os levou a transpor indevidamente para o campo da doutrina da fé uma questão de fato relevante da investigação científica. Ou seja, o que o Papa João Paulo II fez? Entendeu que fé e ciência são possibilidades do conhecimento da verdade, mas que cada uma precisa trabalhar do seu modo e da sua maneira. E quando se proibiu, quando se castigou, quando se criminalizou, inclusive se queimou alguns cientistas, foi porque a teologia fez uma interpretação errada da realidade e não reconheceu a validade da ciência.
Vou deixar para vocês a atividade de casa, atividade de start da nossa página 51. Lá vocês podem então iniciar esse processo de um conhecimento mais maduro e mais formal da nossa filosofia moderna. Agradeço e até a próxima.